Fala galera, estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal para vocês, trazendo mais um pouquinho do nosso conteúdo, né? Hoje nesse domingão, graças a Deus, muito bom, mais um domingo muito bom pra gente no BCS. Hoje a gente conseguiu bater a nossa meta bem cedinho, então batemos a meta, deu para curtir o domingo com a família, tomar uma cerveja, enfim, relaxar com a meta batida, graças a Deus. Hoje eu separei para a gente conversar um pouquinho mais aqui sobre uma das nossas principais ferramentas da plataforma, certo? Ela realmente serve como norte em todas as técnicas que a gente utiliza, em todas as estratégias, né? Então ela não se limita só a minutos, só a asiáticos, enfim, ela serve de norte, serve de análise para tudo. Então eu posso falar com segurança que é uma das principais ferramentas da gente. Mas antes de entrar um pouquinho no conteúdo do vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho dos resultados que eu trouxe, que eu deixei ontem, né? Deixei ontem dois jogos para a gente fazer a entrada hoje. Os dois jogos eram pela manhã. Um às 9 da manhã, que foi o jogo do Atlético de Bilbao que bateu, certo? Foi green. A entrada que eu deixei ontem foi a entrada do 10 a 20. O escanteio saiu bem rápido, por volta de 11 minutos e 10 segundos. Já bateu o nosso escanteio. Então foi green na primeira entrada e na segunda também, certo? Foram dois greens, duas entradas que eu deixei ontem e as duas bateram. O outro jogo foi o jogo do Kalmar, né, da Suécia, e também bateu ali por volta dos 13 minutos. Foi green no minuto 10 a 20. Foram duas entradas do 10 a 20, então, que eu deixei ontem e dois greens, tranquilo? Bom, então tá aí, galera, né? Deixamos duas entradas, graças a Deus, dois greens. Quem assistiu o vídeo, quem seguiu as nossas dicas, amanheceu o domingo já com um duplo green, né? Porque foram duas entradas bem cedinho, por volta de 9h40 da manhã já estava tudo batido, tudo graças a Deus no green, né? Então, se você pegou, compartilha com os amigos, certo? Compartilha os nossos vídeos, ajuda a gente a estar trazendo mais conteúdo para vocês aqui. Se inscreve no canal, pessoal, que é muito importante, então ajuda muito essa força de vocês pra gente, certo? Vamos então para o conteúdo, né? Vamos para o conteúdo de hoje. Como eu falei, o que eu vou falar hoje é uma das nossas principais ferramentas, se não a principal, certo? E aí o porquê? Aqui no BCS a gente baseia nossas análises em dois pilares, digamos assim, né? O primeiro pilar a gente já falou um pouquinho aqui no canal, histórico dos times, né? A gente puxa o histórico dos dois times que vão jogar naquele dia, vamos usar de exemplo, né? Vai ter um jogo hoje, Palmeiras e Corinthians. A gente vai puxar o histórico do Palmeiras, vai puxar o histórico do Corinthians e o nosso robô ele traz para ti análises, né? Traz esses dados todos trabalhados com porcentagens, estatísticas, probabilidades, enfim. Então esse é um primeiro pilar da gente, certo? É um pilar de análise de histórico, né? Que é fundamental também. Mas só o histórico não adianta. Às vezes os times têm um histórico muito bom, mas naquele dia não está correspondendo. E aí podem ser N motivos. Pode ser, sei lá, tá chovendo, o gramado tá ruim, um dos times está com time reserva, pode acontecer, né? Ou algum dos times abriu logo 3 a 0 de vantagem e aí acabou com o cenário para escanteio. Enfim, tem várias possibilidades. Então a gente precisa também estar atento ao cenário ao vivo. Então são esses dois pilares que sustentam as nossas análises, né? Análise de histórico e análise de cenário ao vivo. Bom, então, entendido essa importância, né, da análise de cenário ao vivo, vamos então para a ferramenta em si, né? Que ferramenta é essa, Anderson? Que ajuda a gente nessa análise de cenário ao vivo. É a chamada ferramenta gráficos de pressão, certo, pessoal? Essa ferramentazinha aqui, que o associado BCS tem acesso, tranquilo, é uma ferramenta desenvolvida pela nossa equipe, a gente é pioneiro com essa ferramenta, e para definir a função dela para vocês assim de forma bem objetiva, seria o seguinte: o que é a ferramenta gráficos, né? Ela vai trazer para ti na tela, em números, o quanto de pressão um time está exercendo sobre o outro. Assim, de forma bem objetiva é isso, certo? No cenário, no mundo de escanteios, a gente precisa que um time esteja atacando para poder correr atrás do nosso green, né? Para sair escanteios, um dos times precisa estar atacando. E quanto maior a pressão que aquele time estiver exercendo, melhor para a gente, né? Mais ataques estão acontecendo, então maior a chance de escanteio. Então, de forma bem básica, bem objetiva, é isso. Ela traz para a gente em números, numa escala que a gente criou, num coeficiente, né? O quanto de pressão está acontecendo naquele jogo. Vamos passar aqui para a prática, que aí vocês vão conseguir ver, assim, entender melhor, né, o que eu estou falando. Vamos então para a ferramenta em si, né, pessoal? Vamos para a prática, né? O nosso associado ele vem na nossa área de membros aqui, clica em gráficos e vai abrir essa outra abazinha no navegador dele, certo? São jogos que estão rolando agora. Eu estou gravando aqui esse vídeo às 6 da tarde do domingo, dia 14. E são jogos que estão acontecendo agora. O jogo aqui da segunda divisão da Espanha. Esse jogo aqui da Hungria, ó, deve ter acabado há pouco tempo, que está mostrando FT aqui, então significa que acabou. Real Sociedade, primeira liga, está no intervalo. Enfim, traz todos os jogos que estão acontecendo, né?
vamos para os dados em si, né? Vamos pegar de exemplo aqui o jogo do Cádiz, né? Cádiz contra Raio Vallecano, certo? Então aqui os times, são as primeiras informações que o robô traz, óbvio. Sempre ao lado do time favorito. E aí o robô considera favorito por uma série de análises também. Vai ter um asterisco, certo? Que é importante a gente saber se o favorito está perdendo ou está ganhando, né? É uma informação relevante para a gente. Aqui o tempo de jogo, ó, esse jogo está com 67 minutos, como eu falei. Aqui atualizado em tempo real, certo? 68, ó, viram que mudou aqui. E o último escanteio foi aos 56 minutos, certo? Aqui a gente traz o nível HC, né? Na verdade, o índice HC, na verdade. O que é isso aqui? É para determinar o quanto o favorito é sobre o outro. Qual o nível de favoritismo, né? 0.25 é um pouco favorito, 0.50 já é médio favorito, digamos assim. E aí vai subindo, né? É uma escala, digamos assim. Aí 0.75, 1, enfim, quanto maior aqui o número do HC, mais favorito é um time sobre o outro. Informação importante também, né? Aqui, ó, tá 1 a 0 o placar por enquanto, Raio Vallecano tá ganhando. Aqui número de escanteios que já aconteceram, foram 6 ao todo, 3 para cada time. Posse de bola, certo? Posse de bola está maior para o Raio Vallecano ainda. E chegamos aqui ao ATM, né? Que é justamente o coeficiente que a gente criou. O nosso objetivo aqui, na hora que a gente pensou essa ferramenta, né? Era como traduzir isso de forma objetiva para o nosso associado, né? A gente precisa de objetividade, a gente precisa facilitar a vida do nosso associado, otimizar o tempo. E foi criando uma escala de ATM, certo? Que a gente viu a melhor maneira de traduzir isso. O que é o ATM? É o nível de pressão, certo? Ele começa em zero, obviamente, e vai subindo. Quanto maior o número, maior a pressão que está acontecendo. E nas nossas análises, né, a gente sempre valida as ferramentas, a gente sempre testa incansavelmente as ferramentas, e a gente percebeu que o ATM a partir de 1 é que é o ATM recomendado, certo? Então a gente só faz entradas aqui na nossa metodologia BCS em ATMs que estão a partir de 1, 1.0 para cima, significa que tem uma pressão que vale a pena a gente fazer a entrada. Então aqui para vocês entenderem, né, esse é o ATM, a explicação, a definição do ATM. E aqui temos 3 quadradinhos azuis, né? São 3 níveis de ATM para o time da casa. E os quadradinhos vermelhos, o ATM para o time de fora, certo? Por que tem 3 índices, Anderson? Porque a gente precisa saber se aquela pressão ela é constante, certo? Então a gente tem 3 índices de 3 períodos de tempos diferentes, digamos assim. Porque às vezes o que acontece? O time ele vai dar 2, 3 ataques ali seguidos, mas se encerra nisso. Então não é uma pressão, né? Foram ataques esporádicos ali, mas que cessou, que acabou. Então a gente pega dados de 5 minutos, de 10 minutos, enfim, de tempos de janelas diferentes para determinar se foram ataques esporádicos ou se não, é uma pressão constante, né? Se é uma pressão que realmente está acontecendo, se é um momento do jogo que um dos times está sobre o outro, entendeu? Então aqui, para não me alongar tanto, que eu acho que eu já consegui passar o conceito para vocês, né? Então esse é o que a ferramenta oferece. A gente traz aqui dados em números, em escala, do quanto de pressão que um time está exercendo sobre o outro, certo? E em que situações a gente pode aplicar isso, Anderson? Né? Só para exemplificar para vocês, para ficar mais claro ainda. Por exemplo, numa entrada de 10, 20 HT, sei lá, Palmeiras e Corinthians de novo, de exemplo. O histórico dos times é muito bom, a porcentagem lá em cima, 93%, 94%. Mas o associado BCS, antes de fazer a entrada, ele consegue vir aqui no gráfico e ver os primeiros 10 minutos do gráfico, entendeu? Ver se os times começaram bem, ver se tem um nível mínimo de ataque acontecendo, entendeu? Então isso ajuda demais, porque aí a gente não fica à mercê só do histórico, a gente vai pro ao vivo também, a gente vê como é que o jogo tá rolando naquele momento, né? Outro exemplo, os times podem ter uma média muito alta de limite FT ou limite HT, que seja muito alta, muito boa, porcentagem e tal, mas naquele dia, por algum motivo, não está correspondendo. Então não adianta. Então, o histórico ele tem que servir como um norte para a gente, como um rumo. Mas a gente precisa da confirmação do ao vivo. A gente não pode se basear só no histórico, né? Então é o casamento dessas duas análises, digamos assim, né? É juntando esses dois pilares que a gente consegue fazer uma entrada muito mais respaldada. Então essa ferramenta, como eu falei, por isso essa ferramenta é fundamental. Porque a gente consegue ir no histórico, a gente vai lá no histórico e filtra os melhores jogos, digamos assim, uma primeira filtragem, e traz para cá e consegue realmente confirmar se o histórico vai bater naquele jogo, né?
se o jogo está correspondendo ao histórico bom que ele tinha. Então, ó, enquanto eu estou falando aqui, deixei a janela aqui para vocês aberta, né? Para vocês verem que fica atualizando realmente em tempo real. A gente consegue realmente ter uma noção do que está acontecendo no jogo, né? E isso para a gente deixa a gente muito mais respaldado, entendeu? Muito mais tranquilo, mais seguro para fazer as entradas. Então, não perde tempo, né? É uma ferramenta que auxilia bastante e que o associado BCS que tem acesso, tranquilo? Bom, então tá aí, galera. Acho que deu para entender, né? Acho que ficou clara a ideia, né? A importância dessa ferramenta para a plataforma, a importância dessa ferramenta para o nosso dia a dia de análise, né? Então você que ainda não conhece a plataforma, você que está conhecendo agora, faz o teu teste grátis, certo? A gente sempre libera para você aqui do YouTube 48 horas de teste grátis. Tem um link aqui na descrição, tem o QR Codezinho também aqui em cima. Eu já gravei vídeo ensinando o passo a passo para liberar, então não perde tempo, porque você no seu teste grátis, como eu já falei, testa toda a plataforma, certo? Tem acesso a todas as ferramentas, inclusive o gráfico de pressão. Então é isso, né? Hoje na nossa dinâmicazinha aqui, eu estou trazendo sempre todos os dias palpites para o dia de amanhã, mas hoje eu não vou trazer, certo? Porque eu não identifiquei isso baseado na análise de histórico, né? Que é o que eu tenho como fazer para cá, para o YouTube, né? Eu tenho trazido para vocês oportunidades baseadas em histórico. E não tem nada que valesse a pena para amanhã. E isso é parte do nosso dia a dia também, parte importante. A gente, como bom investidor, a gente precisa identificar boas oportunidades, certo? E a gente tem que saber quando não tem, a gente não entra. A gente não precisa forçar nada. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Então, para hoje eu não vou deixar nada, porque eu realmente só quero trazer para cá entradas com bom respaldo, né? Com entradas que tenham um bom histórico. Mas o associado BCS vai ter amanhã à sua disposição o gráfico de análise, né? O gráfico de análise ao vivo. E se nos jogos de amanhã algum jogo tiver um bom cenário ao vivo, o associado BCS vai ter acesso, entendeu? Vai ter entrada, vai ter investimento. Então, você que ainda não testou, faz o teu cadastro agora, ativa o teu teste, porque como eu não vou deixar dicas para amanhã, talvez amanhã você consiga fazer entradas em cima de cenário ao vivo, beleza? Então é isso. Por hoje, essa dinâmica eu vou pular. Para focar mais amanhã, realmente vamos focar mais no nosso gráfico de pressão. Tranquilo? Então esse foi mais um vídeo. Se gostou, compartilha com teus amigos. Se inscreve no canal, dá essa força pra gente que ajuda bastante também, certo? Segue o nosso Instagram, tem o nosso arroba aqui, então segue o nosso Instagram lá também. A gente tem sempre promoções rolando lá. Então é isso, mais um vídeo aqui para vocês. Espero que gostem, que compartilhem bastante, que curtam bastante. E até o próximo. Amanhã eu tô trazendo mais conteúdo aqui pra gente, beleza? Valeu, galera.